Oi, oi! Seja muito bem-vindo! Esse é um novo projeto que eu tô lançando. Meu nome é Lorena Bandeira, eu sou psicóloga, logoterapeuta. E a ideia aqui desse podcast é a gente falar um pouquinho sobre sentido, logoterapia. Então, uma ideia é que a gente possa criar um espaço de diálogo e reflexões sobre essa abordagem, né, que eu trabalho já há bastante tempo. E particularmente eu sinto falta de podcasts específicos voltados para pensar sobre a logoterapia de modo geral. Eu já venho produzindo conteúdo há algum tempo na internet, né? Comecei em 2020 e inicialmente eu me concentro muito no Instagram, mas já tentei também ter uma frequência no YouTube, apesar de não me identificar e perceber que eu não me identifico muito com a proposta de vídeos. Isso, inclusive, me fez travar muito. Os projetos não andavam e eu comecei a entender que eu não gosto de aparecer em vídeos, eu não gosto de gravar vídeo. E a ideia de um podcast foi se tornando mais firme, mais forte. Eu gosto de falar, eu gosto muito de falar, mas eu não gosto tanto de estar aparecendo em vídeo. Então essa é mais uma proposta que eu, sinceramente, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei quanto tempo eu vou me interessar por isso, porque todos os meus projetos, eles precisam ter muito sentido para acontecer. E o sentido às vezes se renova, então coisas que em outro momento na minha vida tinham sentido, depois não tiveram mais, fechou um ciclo e tá tudo bem. Pra mim isso não é um problema. Eu consigo abrir e fechar processos quando for necessário. E tô abrindo esse aqui, não sei quando vou fechar. Não sei nem se vou fechar. Mas a ideia é isso. Eu pensei várias vezes, eu tentei várias vezes gravar esse episódio, várias vezes, e vários erros aconteceram das mais diversas formas, né? Às vezes tem um dia que eu sentava pra gravar e não fluía, simplesmente não fluía. Outra vez sentei pra gravar, eu não tava gostando muito bem da ideia do episódio inicial, tava achando meio forçada, sabe? Mas era eu. E aí depois, quando eu decidi gravar, nossa, os vizinhos aqui no prédio fazendo reforma, então era muito barulho. E aqui cá estou eu, às 10h30 da noite, gravando esse podcast, que eu espero que seja a versão final. Se você tá ouvindo ele, inclusive, é a versão final. Mas aí, nesse primeiro episódio, eu pensei muito em refletir sobre o lugar da logoterapia na atualidade. Bom, então, se você tá escutando, eu espero que você já tenha uma noção mais ou menos do que é a logoterapia. Inclusive, no YouTube tem vários vídeos meus em que eu comento um pouco mais sobre a logoterapia. Mas aqui eu quero refletir muito sobre qual é o papel, qual é o lugar da logoterapia na atualidade. Bom, para você que tá me conhecendo agora, eu já estudei logoterapia há mais de 15 anos. Sou professora universitária há 13 anos. Então, eu tenho um percurso, sim, de pesquisa em logoterapia relevante, considerável. Nunca migrei de abordagem, o que não seria absolutamente nenhum problema. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que eu realmente estudo com muito afinco e me proponho a aprofundar a abordagem. Então, eu não sou uma pessoa que está se aventurando na logoterapia, eu não sou uma pessoa que descobriu ontem a abordagem. Não, eu já trabalho com logoterapia há muito tempo, eu sou professora de disciplinas de logoterapia, então eu tenho uma bagagem relevante, vamos dizer assim. E aí, o que eu percebo na logoterapia na atualidade? Do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, ela é extremamente relevante. Muito relevante, assim. Acho que a pandemia evidenciou muito a logoterapia num cenário de pensar o sentido, num cenário de refletir sobre liberdade e responsabilidade. E é interessante, né? Porque a logoterapia, ela surge num período entre guerras, ali entre Primeira e Segunda Guerra. Óbvio que a gente consegue fazer essa análise agora, porque quem estava ali não sabia que era um período entre guerras, ainda que a tensão fosse muito clara e existia a consciência de uma possibilidade, sim, de uma Segunda Guerra. Mas, ainda assim, Frankl sempre descreve o período como um período realmente muito angustiante, de muita descrença, de muito temor do ponto de vista social, de fato.
E durante a pandemia, a gente vivencia um pouco desse sentimento, de uma forma completamente diferente, é óbvio, né? Mas esse sentimento de angústia, de desamparo, desespero, o medo da morte, ele era presente. E essas situações de crise humanitária, crise econômica, enfim. E a pandemia representou uma crise de diversos campos, né? Emerge realmente uma abordagem como a logoterapia. E se a gente for observar desde então a realidade do mundo, agora a gente tem a coisa da inteligência artificial, então as discussões sobre autenticidade, sobre o que é real no mundo, elas tornam muito mais fortes. E aí a logoterapia também termina sendo uma abordagem que emerge nessa discussão. Então eu vejo que a gente tem um movimento, um zeitgeist, vamos dizer assim, que favorece muito a logoterapia em termos de relevância. A logoterapia é uma abordagem relevante, de fato. No entanto, na minha compreensão, a gente vivencia uma crise interna na logoterapia. Bom, eu venho de um período, de um contexto, em que a logoterapia estava crescendo, mas ainda era uma abordagem muito focada num grupo muito restrito, que concentrava ali alguns praticantes da clínica, principalmente, e alguns acadêmicos. Hoje a coisa expandiu muito mais, então a gente tem... E isso é ótimo, claro, eu fico muito feliz de ver o crescimento da abordagem. Então, pra você ter noção, quando eu era estudante da graduação, ali em meados de 2016, eu entrei na faculdade em 2006, na verdade, né? Mas esse tipo de situação aconteceu ali em 2007, 2008... Quando eu ia nos lugares eu falava, porque eu já conhecia a logoterapia, né? Eu falava sobre logoterapia, porque foi assim, eu me interessei de primeira na logoterapia. Então eu já estudava desde o segundo ano do curso, não parei desde então. As pessoas não conheciam logoterapia. Elas inclusive confundiam muito com ludoterapia. Não sei se é a sua realidade onde você mora, mas eu sei que essa ainda é a realidade muito presente em alguns lugares. Não tanto quanto era na época, mas ainda existe. Mas hoje não. Hoje eu tenho muita tranquilidade em receber, por exemplo, pacientes que procuram a logoterapia especificamente. Pessoas que inclusive nem são da psicologia. Então ela realmente se popularizou, ela cresceu muito, muitas formações surgiram, muitas especializações. Mas por que eu falo que a logoterapia ela está em crise interna? Aconteceu um mecanismo, um movimento na psicanálise em que a psicanálise de Freud, inicialmente, né, ela foi se segregando. Então, a gente não fala mais hoje de uma psicanálise, a gente fala de psicanálises. Existem vários teóricos ali que eles vão fazendo leituras da abordagem e que não necessariamente dizem respeito a uma concordância com o que Freud escreveu. Ainda que Freud, né, tenha desenvolvido a abordagem. E eu percebo esse mesmo movimento na logoterapia. Você tem ali o que Frankl escreve, inclusive o que Frankl diz que é logoterapia, e ele diz o que não é logoterapia. Por exemplo, a ideia de uma criação de sentido. Frankl vai ser muito claro que sentido não se cria, sentido não se prescreve. Ele deixa... Na verdade, eu particularmente acho Frankl muito claro com seus conceitos, sinceramente. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade de ler, mas eu também tive muitas dificuldades no início, né? Lembro que quando comecei a estudar logoterapia na graduação, eu fiz uma formação em logoterapia dentro da graduação. E o primeiro livro que a gente precisou ler, livro completo, foi Fundamentos Antropológicos, que é um dos livros mais difíceis de ler, de Frankl, né? Então veja só, estava começando a formação, lendo um livro muito complexo, né? Enfim, mas aí seguindo, né? Então... Hoje eu tenho muito mais facilidade de ler Frankl, mas na época eu não tinha também, como muitas pessoas muitas vezes passam por isso. Mas a grande questão é que Frankl ele deixa claro que é logoterapia. Ele deixa claro que não é logoterapia. Mas ainda assim, existem logoterapeutas que ignoram o que Frankl escreveu. E eu percebo que de forma muito sutil estão se criando logoterapias, outras formas de fazer logoterapia, sob o argumento de, mas isso é minha interpretação. Isso é o que eu acho. E não necessariamente concordam ali com Frankl. Então, eu vejo que isso já acontece pela própria separação em grupos que existem. Já existem grupos muito claros de logoterapeutas.
grupos que trabalham com a perspectiva X, grupos que trabalham com a perspectiva Y. E aí, eu particularmente me vejo às vezes muito isolada nesse lugar, porque, sendo muito honesta aqui, eu tenho muita dificuldade de me conectar, de encontrar mesmo logoterapeutas que de fato sejam implicados com demandas de ordem socioeconômica. Então, muitas vezes o logoterapeuta pega ali o que Frankl escreve e usa o que Frankl escreve como uma desculpa ali para um discurso totalmente meritocrático, de que basta você querer, de que basta você se esforçar e você consegue, baseado em alguns termos que Frankl usa, quando ele coloca, por exemplo, o conceito do antagonismo psiconoético facultativo, ou que a gente pode chamar de autorregulação. Então, Frankl ele parte sim da premissa de que nós não somos escravos dos nossos desejos, dos nossos impulsos, mas nós somos livres para decidir apesar deles. Frankl também vai falar da importância de uma decisão. Nós precisamos compreender que nós somos seres que decidem. Isso é muito claro realmente, mas quando a gente tira o contexto da situação, isso se torna muito problemático. Então, como é que eu posso dizer que uma pessoa é livre para decidir e aí eu posso nivelar a mesma liberdade que uma pessoa milionária tem de uma pessoa pobre? Elas não têm o mesmo nível de liberdade, gente. Não tem como. Então, um logoterapeuta que exclui... E é um contrassenso. Na minha concepção, um logoterapeuta não se preocupar com essas questões. Porque o próprio Frankl, ele partindo ali de um contexto, né, em que ele ficou preso no campo de concentração e tudo mais, nos campos de concentração, ele lidou com muitas dessas questões relacionadas ao preconceito, né, à miserabilidade. Então, eu acho surreal quando eu encontro logoterapeutas tão despreocupados com isso. Né, que, enfim, vêm com discursos reducionistas, inclusive, quando dizem, mas eu não vejo as pessoas por sua cor, por gênero, ou, enfim, raça que seja. Eu vejo a pessoa como pessoa, vejo todos como sendo iguais. Isso já é um contrassenso também na logoterapia, né? Porque Frankl vai dizer que o ser ele é único e irrepetível. Frankl vai falar dos condicionantes. Então, se eu não observo os condicionantes de ordem social, de ordem biológica, de ordem psicológica, não estou vendo esse ser na sua totalidade. Além disso, eu também destaco para o claro movimento em que acontece, né, de logoterapeutas que se utilizam da abordagem para fazer palco religioso. Então, se utilizam da abordagem para, na verdade, encontrar um espaço para serem antiéticos e induzir pessoas religiosamente. E aqui, veja, não estou direcionando para nenhuma religião específica, não. Eu sei que isso acontece em diversas religiões, inclusive. E é interessante, porque Frankl escreve sobre isso. Gente, ele escreve o lugar da psicoterapia e o lugar da religião. Então, é absurdo para mim quando eu vejo certas coisas acontecendo. E eu não só desconfio da ética dessas pessoas, eu desconfio, inclusive, da propriedade que essas pessoas têm da logoterapia. E eu também desconfio da eficiência cognitiva que as pessoas que seguem essas pessoas têm também. Porque não é possível, gente. Se você lê o que Frankl está escrevendo, você consegue fazer uma triagem do que são profissionais que estão realmente alinhados com a logoterapia e os que não estão. E, sobretudo, aqueles que estão alinhados com a teoria, mas são grandes hipócritas na sua vida pessoal, o que também não torna bons logoterapeutas. Eu penso que é impossível você auxiliar outra pessoa no lugar de encontrar um sentido se você mesmo não encontrou sentido em nenhuma das esferas da sua vida. É importante que o logoterapeuta trabalhe suas questões. E eu já me deparei, por exemplo, com vários profissionais que atuam com logoterapia que sequer fizeram terapia na vida. Veja só, como é que pode, gente? Então, o lugar da logoterapia, eu vejo que são dois. Existe um lugar externo da relação com o mundo, em que ela cresce bastante, ela dissemina bastante, ela está em expansão de fato, mas existe um problema interno
que pode contribuir para que a logoterapia imploda, colapse. Eu vejo que existe uma grande crise ética logoterapêutica. Pessoas que sabem que não estão fazendo logoterapia, mas fazem de toda forma. Pessoas que descaracterizam a logoterapia do que ela é e fazem de toda forma. E que, na verdade, para mim, representam um grande desserviço. E é meio que triste ver, às vezes, pessoas que são desonestas mesmo, com um crescimento tão grande, tão exponencial, sabe? Enfim, desvirtuando o que não é a abordagem. Então, eu acho que são esses dois lugares. Onde esses dois lugares se cruzam, eu não sei, mas eu sei que vão se cruzar. A expansão da logoterapia e essa implosão interna, elas em algum ponto se cruzam. E aí o que a gente pode ter? A gente pode ter uma grande superficialidade da abordagem, porque tudo vai ser logoterapia. Ou a gente pode ter, não sei, talvez eu precise pensar um pouco mais, porque o que existe em mim é muita preocupação. E por isso que esse projeto também surge, para que eu possa falar verdades que me incomodam, para que eu possa propor reflexões sobre aquilo que eu estudo, mas que eu também possa, de alguma maneira, contribuir com o que eu penso ser relevante para que a logoterapia não se perca. E aí, claro, estou trazendo o meu olhar, minha compreensão. Se você discorda do que eu penso, do que eu falo, bom, estou aberta a ouvir. Você também pode montar o seu próprio podcast e falar sobre o que você acha, porque existe essa liberdade. Ainda que eu critique a forma de alguns fazerem a logoterapia, eu jamais vou tirar o direito dessas pessoas também fazer. Bom, a depender de como elas fazem também, né? Porque tem questões éticas que demandam advertência. Mas, enfim, acho que eu já tô me enrolando aqui e chovendo no molhado. Mas, enfim, diz aí o que você acha. Comenta. Como é que você vê o lugar da logoterapia na atualidade? Qual é o seu lugar da logoterapia na atualidade? Eu tô aqui, vez ou outra, tentando fazer um projeto, tentando me conectar com as pessoas que talvez se incomodem com as mesmas questões que eu. Mas pense um pouquinho. O que é que você espera da logoterapia? O que é que você vê na logoterapia? Qual o lugar da logoterapia na atualidade? E qual é o seu lugar na logoterapia? E tô super aberta a sugestões, tá? Tem ideia de tema que a gente possa discutir aqui nesse podcast? Tem ideia de formato, como é que pode funcionar aqui esse podcast? Olha, ele é fenomenológico. E eu espero que ele seja tecido a muitas mãos e que a gente possa encontrar, de fato, um sentido aqui. E é por isso que o nome desse podcast é esse. Sentido para que eu te quero. Porque eu quero sentido. E eu quero sentido todos os dias, em tudo que eu faço. Se você também, bem-vindo.